Olá, queridos, eu sou o pastor Vanderlei Leal. Eu queria que você, que ainda não é inscrito, se inscrevesse no canal, deixasse seu comentário, apertasse um like aí, para que a gente possa continuar compartilhando da palavra de Deus. Amém? É muito comum a gente viver dias difíceis e esses dias difíceis a gente paralisa, porque diante das situações que nós temos vivido, as pessoas com certeza têm participado de dores, de angústia. Você vê notícias ruins na televisão, você vê notícias ruins nas suas ruas, os jornais locais, a internet, tudo está aparecendo notícias ruins. E é claro que tudo isso é em virtude daquilo que está escrito na palavra de Deus, que haveria dias difíceis. Mas a Bíblia diz que no mundo nós passaríamos por aflições e que nós deveríamos ter bom ânimo, que nós venceríamos o mundo. Muitas são as montanhas que se apresentam diante de nossas vidas: dificuldade no casamento, dificuldade no relacionamento com os filhos, dificuldades financeiras, enfermidades, tantas coisas que se levantam contra nós. Mas hoje nós vamos aprender a mover essas montanhas. E para mover essas montanhas, hoje nós vamos aprender uma coisa: a criar um ambiente de fé, né? Nós precisamos aprender que criar um ambiente de fé é importante. Eu acredito nisso. Existem muitas pessoas que não acreditam em ambientes, mas se você olhar hoje, todo lugar que você vai, o ambiente é criado para você fazer aquilo que é proposto por aquele ambiente. Se você vai no shopping e entra numa loja, o ambiente é criado para que você sinta vontade de comprar. Se você vai no cinema, o ambiente é todo propício para que você possa assistir um filme agradável. Se você vai numa lanchonete, as imagens ali naquela lanchonete, todo o ambiente é preparado para que você se sinta bem ao ter uma refeição. Se você vai num restaurante, da mesma maneira. Então, não é diferente quando se trata de fé. Nós precisamos crer no Senhor, e para que nós possamos crer no Senhor, nós precisamos criar ambientes, leitura da palavra, adoração, nos rodear de pessoas que tenham fé tanto conosco. Não é possível que nós venhamos a ter fé rodeado de pessoas incrédulas. Não é possível que nós venhamos a aumentar a nossa fé com pessoas que não têm entendimento daquilo que o Senhor tem para nós. Nós precisamos remover toda a dúvida do nosso coração. Se nós removermos a dúvida com ambientes propícios, isso vai nos fazer mover montanhas. Comece a criar um ambiente na sua casa diferente, comece a criar um ambiente no seu trabalho diferente, comece a criar um ambiente com seus filhos diferente, né? Você precisa criar esses ambientes, porque ambientes, eles podem ser diferentes e cada ambiente gera um relacionamento diferente. Se você quiser mover as montanhas, você precisa criar um ambiente de fé. Então, a partir de hoje, que a sua boca seja uma boca que traz palavras de fé. A partir de hoje, que você seja uma pessoa que cria ambientes de fé, que cria ambientes que vão transformar situações. Nós precisamos aprender que é na presença de Deus que nós temos uma fé que muda as situações, que transpõe as dificuldades, que remove as montanhas, que nos afligem, que nos abate. Quando nós temos fé, e essa fé está apoiada na presença de Deus, e essa fé está apoiada no ambiente da glória, tudo isso é diferente. Se nós formos olhar o livro de Isaías, capítulo de número 6, você vai ver que após um ambiente de destruição, um ambiente novo é criado. Após um ambiente de morte, a Bíblia diz que o rei Urias morreu, então automaticamente um ambiente de glória criado. Ele diz: eu vi o Senhor, e ele fala sobre o trono de glória, e ele fala sobre a fumaça da glória. Existe um ambiente tão extraordinário naquele lugar, que um homem como Isaías, ele diz assim: eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus lábios são impuros. Por que os lábios de Isaías eram impuros? Porque ele habitava num ambiente de pessoas com impuros lábios. A Bíblia toda nos leva a criar ambientes para viver vidas diferentes. No Salmo 1, versículo de número 1, a Bíblia diz assim: alegre, feliz, bem-aventurado é o homem que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. E, irmãos, nós precisamos entender que ele diz de um ambiente diferente. Versículo 2, ele fala do ambiente que gera uma alegria de verdade. Ele diz assim: mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Quando nós criamos ambientes em que o poder de Deus é estabelecido, a nossa fé é fortalecida. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 17, a fé vem pelo ouvir a Escritura, ouvir a palavra. Então, nós precisamos entender que os ambientes criam fé que move montanhas.
Se você começar a declarar bênção na tua casa, criar um ambiente de bênção, ao invés de dizer que teu casamento acabou, ao invés de dizer que teu esposo, que teu cônjuge não presta, ao invés de dizer que teu cônjuge não ajuda, você começar a criar um ambiente, declarações diferentes, essas montanhas no teu casamento serão removidas. Se você começar, ao invés de dizer que eu não tenho dinheiro, eu não vou conseguir, eu não vou avançar, começar a criar um ambiente de fé, dizendo eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, aquele que começou a boa obra em minha vida há de completar, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Então esse ambiente de fé, nós precisamos compreender que a chamada de Deus para nossas vidas, ela exige que criemos ambientes de fé para que nós possamos mover e remover as montanhas que nos impedem de viver o propósito dele. Nós precisamos aprender a andar por aquilo que nós criamos, por aquilo que nós cremos e pelos ambientes que nós entendemos e criamos na nossa mente, não pelo que nós vemos de verdade. Porque os nossos olhos, irmãos, a Bíblia diz que os olhos são a janela da alma. Quando você vê, a tua alma sente e você começa a criar sentimentos. Os olhos fazem com que tua alma crie sentimentos. Se você vê só tragédia, então a tua alma vai criar sentimentos que atrapalham o teu crescimento. Mas quando você começa a viver um ambiente de fé, então você começa a criar sentimentos diferentes, atitudes diferentes. Nesse dia, eu quero que você entenda nessa mensagem que o Senhor vai mover as montanhas na sua vida quando você começar a criar um ambiente diferente na sua vida. Então comece a fazer isso dentro da sua casa. Comece a criar um ambiente, comece a ler a Bíblia, comece a orar mais, comece a liberar palavras, decretos de bênção, começa a colocar uma adoração em vez de músicas de depressão, começa a colocar músicas que venham agradar o Senhor Jesus, porque não se trata de conhecimento humano, mas se trata de poder de Deus. Eu quero deixar essa palavra nesse dia para você, porque eu sei que o Senhor vai fazer milagres na sua vida. O inimigo, ele tem tentado criar ambientes de destruição e de incredulidade. Mas eu quero te dizer que Jesus veio a essa terra para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Eu quero te dizer que o Senhor é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos segundo o seu poder que opera em nós. Eu quero te dizer que aquele que começou a boa obra em nossas vidas, ele há de completar até a vinda de Cristo. Eu quero te dizer que não existe nada impossível para Deus. Essa montanha que está tentando se erguer diante de você, ela vai ser removida quando você começar a criar ambientes diferentes na sua vida. Sabe o que é interessante? Eu quero dizer isso aqui para você, para finalizar esse vídeo. A Bíblia diz que Deus chama Josué, um jovem, e ele diz para Josué criar um ambiente de fé. Às vezes, você precisa apenas emudecer o ambiente de incredulidade, e então você já criará um ambiente de fé. Josué vê uma muralha intransponível. Jericó, a Bíblia diz, era uma muralha intransponível, mas Deus disse para Josué, não deixe que ninguém fale nada, rodeia em silêncio, não permita nenhuma palavra negativa, não permita nenhuma palavra de incredulidade, mas abra a tua boca e grita com fé e as muralhas cairão. E irmãos, Josué passou 7 dias girando ao redor daquela muralha, e quando deu no 7º dia, ele criou um ambiente e ele girou 7 vezes, e na 7ª vez ele deu um brado de glória. Muitas pessoas talvez tenham pensado, não vai dar certo, muitas pessoas talvez tenham pensado, que loucura é essa? Mas quem cria ambiente de fé, vive dias de glória. Quem cria ambiente de fé, vive dias de milagre. E eu quero profetizar sobre sua vida, que essas muralhas vão cair, que essas montanhas vão ser removidas, e você vai viver tempo de fé na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe as obras das suas mãos, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Quero orar por você, declarando que você vai criar ambientes de fé, e você vai viver dias maravilhosos, em nome de Jesus. Meu Deus, eu oro por essa pessoa que está assistindo esse vídeo agora. Eu não sei como está o coração dela, não sei o que ela está vivendo. Talvez ela está vivendo num ambiente tão conturbado, que tem trago tanto medo, tanta angústia, tanta dúvida ao seu coração. Mas hoje, Senhor, eu oro para que o Teu Espírito acalme o seu coração. Eu oro para que o Teu Espírito tranquilize a sua mente, para que ele consiga ver que o Senhor é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Que a sua mente e o seu coração estejam guardados agora, e que ele possa viver o tempo de milagre, de conquista na sua vida. Eu profetizo que essas muralhas cairão diante dele. Eu profetizo que esses montes serão removidos da vida deles, e eles serão abençoados de uma maneira sobrenatural. Toma esse homem, toma essa mulher que está ouvindo agora, e que ele seja abençoado de forma poderosa, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.